Nosso vídeo de hoje, constante de ionização da água e pH. A água também, como uma substância, também sofre ionização, formando íons. Então, imagine aqui essa reação. Nós temos a água formando íons H+, e OH-. Na reação de equilíbrio, esse processo é chamado de ionização da água. Se formos olhar aqui a reação de equilíbrio, nós temos a água sofrendo uma ionização e no equilíbrio nós temos a formação de H+ e OH-. A constante para esse equilíbrio, a constante Kc de ionização, então é a concentração dos reagentes, H+, dos produtos, H+, multiplicado pela concentração do OH-, dividido pela concentração da água, que é aqui o reagente. Nós já sabemos também que a concentração da água, ele é um solvente, é uma concentração muito elevada, então nós vamos tirar essa concentração da água aqui, que está dividindo a concentração dos produtos, e vamos passar para o lado do Kc. Então, nós temos a concentração da água multiplicada pela concentração do Kc, vai dar a concentração de H+ multiplicada pela concentração de OH-. Esta concentração da água multiplicada pela concentração pela constante Kc é denominada de Kw, W aqui de water, de água. Kw é chamada produto iônico da água e vale simplesmente a concentração de H+ multiplicada pela concentração de OH-. O que nós vimos então é que toda vez que se forma um H+, que é a parte ácida, se forma também um OH-. Então, sempre a concentração de H+ vai ser igual à concentração de OH-. Nessa circunstância, nós temos que a constante Kw, que é o produto iônico da água, sempre vale o valor 1,0 vezes 10 a menos 14 mols por litro, quando a água aqui está neutra. E nessa situação, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, e cada uma vale a metade dessa concentração 10 a menos 14, que é 10 a menos 7 mol por litro. Então, quando a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, que é 10 a menos 7, nós já vimos aqui, 10 a menos 7, essa água é considerada uma água neutra, porque a parte ácida é igual à parte básica. H+ é a parte ácida. Lembra que pela teoria de Arrhenius, ácido forma H+, base forma a OH-. Então, H+ é a parte ácida e OH- é a parte básica. Então, quando as duas concentrações forem iguais e valer 10 a menos 7, essa água é chamada neutra. Mas nós podemos alterar esses valores de H+ e de OH-. Quando a concentração de H+ é maior do que a concentração de OH-, essa água tem mais H+, então ela é mais ácida. Quando nós temos que a concentração de OH- é menor que a concentração de OH-, esta água contém mais OH+. A concentração de OH- aqui, ela é maior, ela subiu. E a concentração de H- diminuiu. Então, esta água vai ter mais OH-. Essa água é chamada de uma água básica. Nessa tabela, nós temos aqui o resumo de todas essas concentrações colocadas. Então, veja, quando a concentração de H+, por exemplo, é 10 a menos 5, a concentração de OH- é 10 a menos 9. E somando as duas, menos 5 menos 9, nós teremos 10 a menos 14, que é o valor do produto iônico da água, que sempre é 10 a menos 14. Quando a concentração de H+ vai de 10 a 0 até 10 a menos 6, nós temos aqui que essa água, este meio, está ácido. Quando a concentração de H+ vale 10 a menos 7, o meio é considerado neutro. E
Quando ele vai aqui diminuindo, então nós temos 10 a menos 8, menos 9, menos 10, esses valores estão diminuindo, até chegar a 10 a menos 14. Então, de 10 a menos 8 a 10 a menos 14, a concentração de H+, ela foi diminuindo. E a concentração de OH- foi aumentando. A soma sempre vale 14. Então, nessa faixa aqui, em que H+ está diminuindo e OH- está aumentando, o meio é considerado básico. Em 10 a menos 7, nesse valor de concentração, 10 a menos 7 para o H+, 10 a menos 7 para o H-, o meio é considerado neutro. Então, como é que nós podemos relacionar essas concentrações? Para nós não ficarmos falando de 10 a menos determinado valor, que seria, na verdade, um número com decimais, com 0,0000, nós vamos transformar aquelas concentrações em valores que são sem casas decimais, sem vírgulas, sem zeros, vamos transformá-lo num valor inteiro positivo. Esse valor inteiro positivo nós vamos chamá-lo de pH. Como é que eu faço essa transformação? Como eu transformo a concentração num número inteiro chamado pH? Então, é uma operação matemática chamada logaritmo. Então, eu vou fazer o logaritmo negativo. Então, veja que aqui tem um sinal negativo. Logaritmo negativo da concentração de OH+. Então, esse número todo, que é muito pequeno, por exemplo, elevado a 10 a menos, esse menos multiplicado com este menos aqui da frente, vai dar um valor de pH positivo. Então, como é que nós relacionamos o pH com a concentração? É muito mais simples dizer, por exemplo, que um suco de laranja possui pH 4, um número inteiro, do que dizer que sua concentração de íons H+ presentes no suco vale 0,00010 mol por litro, ou também podemos dizer 1,0 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Então, veja que o 4 aqui, positivo, é o mesmo menos 4 que está aqui. Então, o logaritmo negativo de 1,0 vezes 10 a menos 4 se transforma em 4. É muito mais fácil trabalhar dessa forma. Então, nós vimos que quanto maior a concentração de íons H+, maior vai ser a acidez do pH, menor vai ser o valor do pH. Vamos ver aqui alguns exercícios. Nós temos aqui, eu coloquei para vocês uma tabela. Essa tabela dá alguns produtos, Coca-Cola, leite de vaca, clara de ovo, água com gás e os valores das concentrações. Então, todos vocês estão vendo, as concentrações estão em 1,0 vezes 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 8, 10 a menos 4, 10 a menos 8. Então, o exercício vai perguntar algumas informações sobre esses valores. Bom, como é difícil trabalhar com os valores de concentração, nós vamos transformar esses valores em valores positivos chamados pH. Então, vamos tomar aqui a Coca-Cola, a concentração de H+ vale 1,0 vezes 10 a menos 3, então o pH vale menos o log de 1 vezes 10 a menos 3, esse menos 3 vem aqui para a frente, multiplica-se com o valor negativo e vai dar o valor 3 positivo. E eu fiz isso para todas as concentrações. Então, esse valor daqui do leite de vaca, concentração de H+ é 1 vezes 10 a menos 6, o pH daria 6. Para a clara do ovo, concentração de H+, 1,0 vezes 10 a menos 8, o pH vai dar 8. E assim por diante. Nesse segundo exercício, nós temos aqui, ele diz, o equilíbrio de ionização da água pura, então é uma água neutra, é dada pela equação abaixo. E o valor que ele dá aqui para o KW é 2,5 vezes 10 a menos 14. Dá aqui a equação da ionização da água, formando H+ e OH-, e pergunta qual o valor do pH desta água pura. Dados do exercício, ele dá alguns valores de log, eu coloquei já direto aqui para facilitar para vocês. Também aqui embaixo, então, nós temos
o valor do KW, o valor também de log de 2,5, também já dei aqui, e pergunta qual o valor do pH. Bom, como o exercício fala que a água é pura, então ela é considerada neutra. Significa que a concentração de H+, é igual à concentração de OH-. Como eu não sei qual é, vou chamá-la de X. Bom, como é que a gente calcula? Bom, o valor de KW nós temos, o valor do H+, nós não temos, o valor de OH- nós não temos, vamos chamá-lo de X. Então, 2,5 vezes 10 a menos 14 vale X, da concentração do H+, multiplicada por X, a concentração do OH-, que seria X elevado ao quadrado. Fazendo a raiz quadrada desse número, nós vamos ter o valor de 1,58 vezes 10 a menos 7. Mas quanto é o pH? Bom, pH vale um logaritmo negativo do log da concentração de H+, que nós vimos que vale 1,58 vezes 10 a menos 7. Então, vamos fazer aqui as nossas contas. Como é que a gente calcula o valor de pH? Bom, se você tem uma calculadora que calcula pH, é só colocar direto esse valor. Se você não tem, nós podemos ir fazendo essas contas aos poucos. Então, nós temos aqui que nós temos uma multiplicação, menos log desse número, 1,58 vezes 10 a menos 7. Nós vamos separar esses números. Então, nós vamos separar, vamos ter, primeira parte, menos log de 1,58, somado a outra parte, que é o 10 a menos 7. Então, nós vamos fazer de novo, menos log do 10 a menos 7. O menos log de 1,58, eu já dei para vocês lá na primeira parte do exercício, vale 0,2, então é menos 0,2. Somado com o menos log de 10 elevado a menos 7. Na matemática, esse valor aqui, que é o 10 a menos 7, nós vamos pegar o expoente, menos 7, e colocá-lo aqui para frente do menos log, multiplicando com o sinal menos que nós tínhamos na expressão do log. Então, nós vamos ficar com pH igual a menos 0,2 mais menos 0,7, menos 7, que é o expoente que trouxemos aqui para frente, menos 7, multiplicado por log de 10. Log de 10, eu já dei para vocês, vale 1. Então, pH vai valer menos 0,2 mais menos, multiplicado por menos 7, vai dar mais 7, multiplicado pelo valor de log de 10, que é 1. 7 vezes 1 é 7, menos 0,2, pH igual a 6,8. Nesse terceiro exercício, nós temos aqui a análise de um comprimido para alívio da enxaqueca, que mostrou que a quantidade de íons H+, presentes era igual a 10 a menos 6 mol por litro. Então, eu já tenho a concentração de H+. Sabendo que é normal encontrar esse tipo de medicamento com pH variando de 4 e 9, determine o valor do pH do comprimido analisado. Bom, como o exercício forneceu a concentração do íon hidrônio, basta usar a expressão do H+ aqui. Então, na resolução nós temos pH vale menos log da concentração do H+. Então, pH vale menos log desse valor de concentração, que é 1,0 vezes 10 a menos 6. Então, pH vale, vamos separar. Primeiro, o log de 1, então, menos log de 1, somado a menos log da outra parte, que é o 10 a menos 6. Então, nós temos aqui 10 a menos 6. Log de 1 vale 0, mais menos log de 10 a menos 6. Então, nós vamos novamente passar o menos 6 para a frente, multiplicando. Então, nós vamos ficar com menos, multiplicado por menos 6 vezes log de 10. Nós já sabemos que log de 10 vale 1, então nós temos que pH vale menos 6, vale 6 positivo. Multiplicado por log de 10, que vale 1, o pH vale 6.